e fiz o ensino primário em Benguela. Na altura, os meus avós estavam lá, portanto, não me recordo, fiz lá a primeira. Depois, o meu pai foi para Cuba, nos anos 80, durante o período, né, que as relações eram mais fortes até entre Angola e Cuba, e fiz lá a segunda e a terceira classe. E depois, eu regressei de novo para Benguela, para estar com os meus avós, portanto, e terminei a quarta classe. No caso, avós paternos? Maternos. Ok. Portanto, que o primeiro Flávio era o pai da minha mãe. E, portanto, Flávio foi o nome, no fundo, que a minha mãe deu-me para homenagear o pai dela. Portanto, foi o que eu costumo dizer, o primeiro Flávio. E depois da quarta classe, eu vim para Luanda, na altura que o meu avô faleceu. Portanto, e fui para Luanda, vim para Luanda, fiz a quinta classe, sexta, sétima, oitava, portanto, fiz no Mútuo Iacavela. O nosso liceu. O nosso liceu, como muitos angolanos, o antigo Salvador Correia, e fico muito contente por estar a ser reabilitado. Então, temos isso em comum. Pois, e depois disso fui para o PUNIV, portanto, fiz Ciências Sociais. Você saíste daí do mundo, deste uma volta? Sim, uma volta, foi mesmo ali ao lado. Até podias passar pelo pátio, né? Sim, porque na altura o PUNIV era lá. E, portanto, eu guardo muito boas memórias desse período, apesar do país ter estado em guerra, mas pronto, Luanda, portanto, nunca sofreu muito, com exceção de 92, que eu também tive cá, nesse período. Portanto, guardo grandes memórias de muitos colegas meus. Infelizmente... Com quem tem contacto até agora, sim, Flávio? Tenho bastantes. Gostaria de ter contacto com mais, portanto, infelizmente não tive contacto com mais, por circunstâncias da vida, as pessoas casam, trabalham, muita gente emigrou também na altura. E depois de ter terminado o PUNIV, fui para Portugal e, portanto, tive que fazer 12ª classe, porque apesar de ter feito o médio cá, que cá daria-me acesso à universidade, mas na altura só havia uma universidade, eu acabei o PUNIV em 98, portanto, e em 98, que foi a altura que também recomeçou a guerra, quando fui para Portugal em 99, tive que fazer 12ª classe, que lá chamam o 12º ano, depois candidatei para a universidade, e para a universidade pública, que é uma universidade que também é uma universidade boa em Portugal, que é a minha alma mater, que é a Universidade Nova de Lisboa, na qual continuo ainda ligado como investigador no Centro de Estudos. E depois, como sempre quis estudar no mundo anglo-saxónico, porque já falava bem inglês cá, de Angola, não me recordo das aulas de inglês que tive na altura, foi aqui por trás da LAC, uma escola. Champion. Sim, Champion, sim. Também temos isso em comum. Temos muita coisa em comum. E depois disso, consegui uma bolsa de estudo, porque acabei com uma média boa em Portugal, e fui fazer doutoramento na Inglaterra, em Nottingham, Trent, e a minha alma mater lá na Inglaterra. E, portanto, e o meu percurso foi basicamente esse. Entretanto, houve muita coisa que se passou, mas em termos académicos foi esse o percurso. Ainda voltando aqui para Angola, sempre foste o melhor aluno da turma? Não. Ou nem por isso? Não, nem por isso. Sempre tive entre os melhores, creio que sempre me esforcei. Na altura do ensino, eu acho que se calhar, naquele tempo, como se calhar éramos poucos, pelo menos Luanda, não havia tanta população, não havia muitas escolas privadas ou colégios privados. Portanto, o ensino médio era a alternativa que havia para jovens da minha faixa etária. Claro que muita gente não conseguiu, porque havia exames de acesso, não sei se ainda é isso que ocorre, mas havia exames de acesso para o ensino médio. Agora existe, acho que só para o ensino superior. Mas havia. Portanto, e então, porque não havia, portanto, muitas vagas para o número de alunos que havia. Então, tinha que haver sim, e duas das possibilidades para mim era o e-mail, na altura, o Instituto Médico de Economia de Luanda, ou o PUNIV. E eu fui para o PUNIV. E acho que foi uma boa escolha. Porque... Mas tu sempre pensaste, quando é que tu decidiste, ou com que idade é que tu decidiste, ou houve alguma influência do pai, da mãe, para fazeres direito? De pequeno nunca tive uma influência para fazer direito. E escolhi,
direito foi uma escolha que eu quis sempre fazer, portanto, desde o PUNIV. Havia a possibilidade, ou direito, de economia, porque o curso que fiz foi ciências sociais, e também tenho um bichinho pela economia. A minha universidade em Portugal, por acaso, na altura, era obrigatória a frequência de muitos cursos de economia, portanto, havia sempre essa possibilidade. E direito foi algo que se foi solidificando, portanto, na altura que fiz do PUNIV, porque direito é um curso muito transversal. Claro. Depende muito daquilo que as pessoas fazem. Geralmente as pessoas olham para a magistratura, para a advocacia. O meu percurso foi mais olhar para o mundo académico e o mundo, digamos, o mundo mais empresarial, o mundo ligado a empresas, o direito comercial, que foi a minha especialização, foi a área forense. Usaste bem a transversalidade do direito. Usei bem, creio que usei bem. Claro que uma das coisas que se calhar me fez destacar um bocado foi que eu comecei a ler muito novo. Isto é, eu comecei os hábitos de leitura muito jovem, sempre li bastante. Portanto, e creio que se calhar isso é que me deu uma vantagem quando comecei a estudar, tanto que a minha média na Universidade de Portugal, que é a Universidade da República, foi superior à média aqui no PUNIV. Eu menciono isso não para mostrar que o PUNIV é melhor que a Universidade de Lisboa, mas para demonstrar que tudo depende em parte do esforço individual, obviamente, e do ambiente institucional que as pessoas se encontram. E, portanto, aqui em Angola temos muito talento. A questão é como é que podemos cultivar este talento. A gestão também destes talentos. Em termos do ambiente institucional. Angola é um país com um potencial enorme, mas não basta termos um potencial. Temos que cultivar isso e ver como é que podemos realizar. Mas no meu caso sempre fui alguém que leu muito e leio muito. Nós temos normalmente essas influências, aquelas coisas que são nossas e é indiscutível. Mas há aquelas coisas, nós temos a biblioteca do pai, da mãe, e vamos lá buscar e eles incentivam. Eu recordo-me que estava eu em Benguela, antes do meu avô falecer, e faleceu com 9 anos, eu já batia com o meu avô, questões da Segunda Guerra Mundial. Ele também tem uma cultura geral bastante elevada, apesar de não ter ido para a universidade. Ele, portanto, é alguém muito culto e também foi uma grande influência. O meu pai, que devo dizer que também foi uma grande influência, e muita gente que me rodeou. E como eu, há muitos jovens, eu posso falar de mim e da forma como foi o meu percurso. Li muito sobre cultura geral, adoro história também. Acho que podemos aprender muito com história em geral. Creio que também muitos angolanos que têm esta apetência. E eu recordo-me que eu comecei a ler História Universal muito antes de ter dado, na 7ª classe, 8ª, quando começamos a estudar. Foi já na primária. Lia os jornais. Recordo-me que eu estava em Cuba, lia os jornais cubanos, que na altura eu falava até melhor espanhol que agora, né? Agora digo que falo portunhol. Mas eu creio que foi este bichinho que tive. Claro que houve momentos menos bons. Creio que o momento menos bom da minha performance ou desempenho da académica foi na 8ª classe, não me recordo. E também houve um aspecto que também pesou bastante, e posso aqui falar, foi, no fundo, alguns valores religiosos que também tive e que, na altura, tiveram uma influência muito grande na forma de ver o mundo. Hoje menos, tanto que há pessoas amigas que até gozam, mas o Flávio é ateu. Não sou ateu. Eu acredito em Deus, acho que existe um supremo criador, não sou alguém que vá à igreja sempre, mas antes de ir para Portugal, recordo-me que isso teve uma influência muito profunda na minha vida e na forma de ser, e se calhar isso também foi um fator que foi decisivo para o meu futuro desempenho. Mas sempre tive este bichinho como digo, né, este bichinho pela vida académica, pela leitura, pelo conhecimento. E veste daqui a 20 anos ainda neste mundo. É uma das carreiras que não tem uma aposentadoria para já obrigatória. Pode-se levar até, sei lá, até o termo. Precisamente. Vejo-me no mundo académico, tenho vários colegas e alguns deles já passaram aqui no teu programa, pessoas que eu conheci até durante as minhas lides académicas cá em Angola. A minha opção sempre foi pela vida da académica, portanto, há pessoas que optaram pela via política em vários partidos, há pessoas que foram para a via empresarial.
Portanto, a política interessa-te? Neste momento não. Estou interessado no percurso académico. Quando acabei o doutoramento não tive a oportunidade de dar aulas na Inglaterra. Vim logo para Angola e trabalhei em vários sítios. Dentre eles na Universidade Pública, que é sim. a Universidade Agostinho Neto, também na Universidade Metodista e a Universidade Católica. Católica, sim. E uma das razões porque aceitei lá fazer esta entrevista foi porque tenho muitos alunos que estão a ouvir esta entrevista. E neste momento... E gostaria de saudá-los e dizer que vocês foram a minha inspiração e que, apesar de estar no exterior, portanto, Angola, virei sempre a Angola, estarei ligado a Angola e vou procurar influenciar e ajudar o máximo que eu puder dentro das minhas possibilidades. Pelo que noto, o Flávio é uma pessoa que influencia e eu vejo aqui uma mensagem do Alves René, figura de orgulho nacional. Aqui também, a Carla Castro, meu primo, tão orgulhosa de ti. O Mário... E o Alves René diz ainda, muito obrigada pela escolha, Carla. O Bruno Constantino, meu professor, meu amigo, está em Luanda e não diz nada. Olha, eu acho que foi por isso também que o Flávio aceitou o convite, aceitou estar aqui. O problema é que desta vez foi muito pouco tempo, não tive a oportunidade de estar com toda a gente e peço desculpas antecipadas até a quem não pôde ver. Mas a verdade é que Angola está no meu coração, não que viria para cá sem isso, não só por laços familiares, sou angolano, acho que temos um potencial enorme e acho que a via da académica é a melhor via de influenciar, a melhor via de chegar às pessoas. Claro que já trabalhei como consultor, já trabalhei em muitos sítios públicos e privados, tive em várias... tive a oportunidade de trabalhar em vários países, mas a academia está no meu DNA. E, portanto, é algo que quero continuar e foi por isso que abracei este caminho. E espero que haja mais jovens assim, espero que haja mais jovens que intelectualmente sejam honestos, que sejam... e que, acima de tudo, não tenham... Portanto, não sejam sectários, procurem entender o outro. Às vezes aquilo que falta é uma virtude cristã, que é a empatia. Temos que nos colocar sempre no lugar do outro, ainda que o lugar do outro seja não razoável. E este é o conselho que se calhar aos jovens, procurarem não irem para os sectarismos, porque somos todos angolanos e vamos todos nos encontrar aqui em Angola ou no estrangeiro. Falta entre nós, angolanos e angolanas, alguma falta dessa solidariedade entre nós? Eu acho que falta muito de gostarmos um bocadinho mais dos outros. Acho que falta. E demonstrar, sobretudo. Acho que é uma virtude cristã, temos uma população que a maioria é cristã, costumo gozar até com muitos amigos meus e digo, em muitos aspectos, provavelmente sou alguém mais intelectual e se calhar não represento da maioria da população angolana, mas em termos axiológicos, em termos de valores, se calhar eu estou mais próximo da maioria do que se calhar estão muitos dos meus colegas. Portanto, eu acho que o nosso povo é cristão, é um povo bastante humilde, muito sofredor, mas eu acho que poderíamos exercer mais a solidariedade entre nós. E empatia, evitar o sectarismo, ou tentar ver que o outro também às vezes almeja algo e tentar entender, mesmo que não concordemos. Evitar às vezes os ataques pessoais, que vejo muitas vezes nos debates, a pessoalização e a fulanização. Portanto, nós podemos não concordar com as pessoas, mas de uma forma saudável, porque já não temos inimigos. Então, e se calhar é isto que temos que cultivar entre os jovens, e eu procurei sempre tentar passar essa imagem para os meus antigos alunos, que me enchem de muito orgulho. Muitos deles estão agora em posições até, muitos conseguiram emprego, muitos estão na luta do primeiro emprego, e portanto, fico muito orgulhoso de muitos jovens, e muitos deles nas redes sociais, portanto, até me contactam. Tenho pena de não poder estar com todos, mas dou um grande abraço a todos e digo a todos os jovens angolanos para não desesperarem. Portanto, Angola é um país com um futuro muito grande, temos um potencial enorme e vamos realizar. Acima de tudo, é necessário aquilo que eu disse, termos mais empatia, portanto, termos um espírito de entreajuda que vejo entre muitos povos, mais até do que o nosso povo, porque vive num país multirracial, multiétnico, com centenas de nacionalidades,
E se calhar é isso que nós precisamos. Um próprio exemplo de ocidentalismo que às vezes é posto como uma coisa muito má, né? Isso é muito ocidental, nossa cultura não é essa e tudo mais. Eu acho que somos africanos, temos que ter orgulho, somos um país multiétnico. Por exemplo, o meu pai é de Cabinda, a minha mãe é do Ambo, e eu tenho origens variadas, basta olhar para mim e ver se isso. Eu acho que temos que pensar que o ser angolano é muito mais do que só pertencer a um grupo étnico ou ter uma característica. O ser angolano é fazer parte de uma cultura em que falamos a mesma língua, em que temos a mesma forma de pensar. O meu caveat nisso é dizer, por que não introduzimos mais empatia, mais solidariedade? Ter uma perspectiva mais do win-win, isto é, todos vamos ganhar, ao invés da competição, às vezes, que existe. Não que a competição não seja boa, né? Que ressalvar. Sim, claro. Desde que ela seja saudável. Precisamente. Falas muito de empatia, né? Eu falo porque eu acho que é necessário nós colocarmos no lugar do outro. E até para mim, às vezes, é difícil, mas eu procuro sempre me colocar no lugar do outro. Que o ser humano, por natureza, é intolerante. E quando não está a ser intolerante, está averso ao seu DNA, está averso àquilo que... Há duas escolas filosóficas sobre isso. Há a perspectiva hobbesiana de Thomas Hobbes, que vê o homem como o homem que é o lobo do próprio homem, né? Homo hominis lupus est. Mas há a perspectiva de que também o homem não é necessariamente mau ou bom. Portanto, às vezes depende das nossas escolhas. Eu acho que temos que olhar para aquilo que nos faz, portanto, como seres humanos e como angolanos. Somos um povo cristão. Onde estão os valores cristãos? Portanto, não é que ele vai à igreja e defende agora factual, mas né? Eu acho que temos que exercitar isso. Portanto, temos que procurar ajudar o próximo. Portanto, claro que nem sempre é possível, às vezes que o conflito é inevitável, mas eu acho que se tivermos essa perspectiva, creio que muito do que vemos em termos de conflito, até em termos de empresas, de colegas, pode-se resolver. Estás a falar muito de sermos cristãos e tudo mais. Nos dias de hoje, né, em que nós vivemos, notamos muito que há bastantes religiões, né? Uma boa parte delas cristãs. Claro. E é exatamente, e que muitas vezes apregoam, né, a teologia da prosperidade. Num momento como este, em que há muito mais igrejas, há bastantes pastores, em que os espíritos deviam estar mais normais, mais de paz, claro. É quando temos as pessoas com menos empatia, vou usar termos mais simpáticos, com menos empatias, menos solidárias umas com as outras. Não estou a generalizar, não sou adepta de generalizações, embora que estatisticamente falando disso temos que o fazer. Essa coisa dessa tal da teologia da prosperidade para as igrejas hoje, na tua perspectiva, o que é que tu gostavas de dizer? Bom, o que eu acho é o seguinte, nós somos um povo plural, portanto, sempre tivemos várias religiões de Angola, até porque o catolicismo que nunca foi tão dominante historicamente como se às vezes quer fazer crer. Portanto, o protestantismo entrou em Angola no século XIX e, portanto, tem a sua tradição. Está na gênese até dos movimentos de libertação, os três que deram origem, portanto, à guerra de libertação, a luta pela libertação. O que eu acho é o seguinte, se é para as pessoas terem uma perspectiva cristã de vida, então que não seja superficial, então que seja algo mais profundo. E se for algo mais profundo, portanto, é algo que tem implicações teológicas muito profundas. Eu não vou à igreja só porque preciso de um carro e, se calhar, penso que Deus me vai dar o carro. Nessa perspectiva, eu acho que precisamos de passar da superficialidade para algo mais profundo. E isso aplica-se a quem não partilha uma ideologia religiosa, a uma filosofia religiosa, porque também temos angolanos que, se calhar, não são cristãos e são ateus ou agnósticos, que é uma posição legítima, mas é necessário ver no outro. Existe um grande teólogo judeu, Martin Buber, escreveu um livro que chama-se Eu e Tu. E basicamente a ideia de eu ver no outro a face do humano, é ver no outro que ele é outro igual a mim. Isso muda da característica da relação. Em vez de ser uma relação
de eu ver no outro como uma coisa, eu vejo o outro como eu, Claro. em contraposição a mim. Chama-se Martin Buber. Portanto, e eu acho que essa perspectiva que temos que ter, independentemente de termos uma religião, seja a cristã ou outra, e temos que passar, portanto, para uma teologia, se calhar, que não seja apenas superficial, mas algo mais profundo. E nesse sentido, eu acho que aí poderemos ver mais solidariedade, aí poderemos ver mais empatia e mais entreajuda, e não, às vezes, aquilo que encontramos, que é a agressividade, até no trânsito, a pessoa dá um toque. Tudo muito pedra na mão, né? E pedra na mão. Claro que isto também são mazelas da guerra, portanto, o nosso capital social é muito baixo, mas temos que construir. E temos que pensar o país. E não podemos só pensar o país em termos monetários. Eu acho que depois da guerra foi isso, e vejo muitos jovens, a ansiedade de querer ficar rico, né? Eu entendo isso. O sentido de Estado, de nação, sem falar pelos outros, mas olhando para aquilo que nós vimos, sentes que está um bocadinho adormecido de uma maneira geral? Acho que precisamos de recuperar que Angola é mais do que eu ou a Carla, que Angola são mais pessoas, e que são pessoas e que Angola são também as gerações futuras, né? E temos que pensar nelas. É por isso que temos que pensar no ambiente. Eu também trabalhei no setor do petróleo e gás e tenho livros sobre isso, mas só devo confessar, a tomar verdadeiramente consciência do risco ambiental recentemente. Também temos que pensar nisso. Exatamente. Temos que deixar o planeta e Angola melhor para as gerações futuras. Nessa perspectiva, creio que se começarmos todos a pensar assim, claro, creio que se pensarmos nisso mais seriamente, claro que às vezes é necessário as lideranças políticas, intelectuais, desportivas ou culturais darem um exemplo. E nem sempre é possível, porque nós, por natureza, somos errar humano nesse, né? O famoso ditado de Virgílio, o grande poeta latino. Portanto, todos erramos e falhamos, mas a verdade é que temos que pensar nisso, temos que fazer um esforço para pensar nesse sentido, isso é, em termos temporais, e pensar que Angola é um país muito grande, que também não se resume só a Luanda, né? Exatamente. Mas entre os jovens, o meu conselho, aquele que eu dou é: pensem que a longo prazo, não desesperem, o país vai precisar, porque somos um país jovem, um país com grandes potencialidades, temos é que as concretizar. Exatamente. Aqui uma mensagem, aqui direto para a nossa página do Facebook. A Laurinha Armando disse: meu amigo, estou tão feliz por ti. O Bruno Constantino. Miguel Nunes, desculpa, eu a ler as mensagens e saio do microfone, Miguel fica furioso. Angolano que inspira, é o Bruno Constantino, estou ligada a acompanhar a Juliana Chiala. O Alves René, 2 jovens que devem necessariamente servir de referência e transmitem esperança para o futuro do país. Muito obrigada. Muito obrigado, eu fico muito contente. Boas, adoro pessoas inteligentes. É a Matilda a referir-se a Matilde Paulson, se seja assim. Wilson dos Santos. O Flávio faltou o lançamento do livro, mas fico feliz por estar aí contigo, Carla. O Valdemar Bastos, só temos que ter orgulho nos angolanos com esta clarividência. Pessoas inteligentes, eu gosto. É a Lloyd Calongole. É um orgulho ver angolanos clarividentes. Um abraço, doutor Flávio, o Valdemar Bastos ainda. O Yuri Silva, Flávio, um jovem que deve servir como exemplo para todos nós, jovens angolanos. Bem, aqui o Valdemar Bastos não para de rasgar elogios ao Flávio. Obrigado, agradeço. Dr. Flávio, Angola precisa de valorizar os seus filhos exemplares. Abraço fraterno. O Edivaldo altamente. O Yuri Silva, Flávio, um jovem que deve servir. Pois já li essa. Arlindo Castro, mais do que um grande académico profissional, é o meu professor Flávio Inocêncio, é uma grande pessoa. Obrigado, mestre. Bem, eu acho que isso deve orgulhar e deve envaidecer, não é? A todo professor, e sentes que não é vã essa a tua decisão de te atirares, permita-me a expressão, para a academia e criares noutras pessoas
que mesmo não sendo tão jovens como tu, Claro. e também jovens como tu, e até mais jovens também, criarem este modelo e que tu possas ser seguido por outras pessoas. Claro. Porque nós muitas vezes vemos e notamos, sem desprimor para absolutamente nenhuma disciplina, mas é muito comum entre nós termos pessoas que se admiram, né? Pessoas que são admiradas porque cantam, porque fazem novela, mais por causa da música e por causa do desporto. E na academia existem essas pessoas, mas são um número mais reduzido. Obviamente, estamos a falar do contexto, não temos um grande número, como temos como os desportistas, como os cantores também e cantoras. O que é que te vai à alma quando não só pelos elogios, mas porque as pessoas sentem que és uma fonte de inspiração? Eu agradeço a todos e fico muito feliz quando saí e abracei este desafio para dar aulas na Inglaterra agora. Também não abandonei Angola, porque continuo cá como professor. Claro que tenho que vir cá agora com menos frequência, porque tenho lá responsabilidades. Mas foi também para ter uma outra experiência. E eu ficarei muito feliz se vir muitos dos meus ex-alunos até irem para melhores universidades, terem mais sucesso e fico muito feliz. Agora, sempre procurei dar a imagem de que é possível nós fazermos mais, é possível irmos mais longe, é possível fazermos outras coisas. E como eu, existem outros angolanos que também estão no estrangeiro a dar aulas e eu não vou citar individualmente, mas conheço angolanos que estão no Reino Unido também, alguns nos Estados Unidos, alguns no Canadá, alguns no México, e também fico muito feliz. Eu acho que são pessoas que também servem de inspiração. E por vezes nem sempre é possível as pessoas estarem em Angola, por várias razões, e acho que um dos aspectos que se calhar também temos que melhorar, além da questão da empatia, a questão de valorizar o mérito. Porque existe muito, às vezes, este preconceito de que angolano não tem alguns vícios, e já vi alguns empresários a dizer isso em privado, e não sei se isto é verdade. Eu acho que nós, como seres humanos, nós respondemos a incentivos. Portanto, claro, tudo depende do ambiente institucional que temos. Obviamente que quando vou à universidade não vejo uma biblioteca, isto já é uma restrição que vai limitar um futuro aluno. Quando vou à universidade e vejo que a universidade às vezes compra um carro, uma universidade privada, e não investe em livros ou num laboratório. Portanto, isto são escolhas que a própria universidade está a fazer. E vi isto em algumas universidades privadas. E pode pagar uma fatura. Deve estar a pagar uma fatura. E isso são aspectos institucionais que limitam às vezes os nossos jovens e contribuem para eles não desabrocharem. Portanto, eu não sou nenhum gênio. Portanto, aquilo que faço foi porque sempre quis fazer. Independentemente... É resultado de empenho. É, precisamente. E sei que é possível muitos angolanos fazerem isso. E não é pelo facto de ter a Inglaterra que são melhor do que as pessoas que estão aqui. Eu conheço pessoas aqui que são brilhantes, mas por razões ou familiares ou de trabalho, querem ficar cá. Eu resolvi abraçar este desafio, que acho que seria interessante para a minha carreira nesta fase, e obviamente que mantenho como professor. Agora, espero que os jovens não desesperem. Eu sempre disse isso nas minhas aulas, desde que comecei a dar aulas aqui, e acreditem que Angola tem um potencial. Agora, quero que os jovens pensem menos em termos de partido, em termos de clube ou de futebol, apesar de ser 1º de agosto, e já agora agradeço o meu clube do coração por ter ganho os petrolíferos. E lamento... Isto não temos nada em comum neste capítulo. E espero que o 1º de agosto tenha o nosso título. Mas temos que pensar também que os adeptos do Petro fazem parte de Angola. E eu acho que se calhar é isto que estamos a precisar mais, vemos mais como angolanos e menos como com divisões às vezes que são artificiais. Porque temos uma cultura comum. Eu lido agora com muitos africanos de vários países, que estão no Reino Unido, obviamente eles vão estudar para lá, de todo o mundo, e noto que temos coisas temos coisas negativas, mas também temos coisas muito mais positivas do que vejo em muitos países africanos. Uma delas temos uma cultura que já começa a ser o comum, em termos do que ouvimos, em termos musicais, a forma como pensamos, e isso pode ter aspectos positivos e negativos, mas criamos uma identidade comum. As pessoas olham para aquilo e sabem que é angolano. E isso é bom, é algo que não se vê em muitos países. Agora, temos que pensar mais em ser angolano sem pensar em divisões artificiais.
Portanto, esta é a minha mensagem. E se pensarmos assim, creio que vamos ter um país com um futuro muito maior. O que é que tu pensas sobre, por exemplo, na verdade já fomos falando um bocadinho sobre, não diretamente, sobre as nossas universidades não terem, por exemplo, não terem... Estou a tentar... Ser politicamente correta. Ser politicamente correta, mas vá. Falta qualidade, não sei se posso assim dizer, se calhar estaríamos por comparar, né? por ser uma comparação, mas não estarmos entre as melhores, vamos imaginar, não sei agora o número, vamos imaginar as 200 melhores de África. Sei que já houve com a Universidade Dá vários rankings, eu não vou entrar aqui na discussão dos melhores rankings, mas há um ranking... Nem os critérios? Posso falar dos critérios. Os critérios incluem número de publicações que as universidades têm, número de prémios académicos, se alguém ganhou um Nobel, ou em matemática, ou Prize Fields, e temos aqui até excelentes matemáticos. Agora, a questão é de saber se temos um ambiente institucional para acarinhar estas pessoas. E existe falta de qualidade, isto é evidente. Portanto, o país precisava de bastantes quadros. A opção que se fez na altura foi abrir mais universidades e não se pensou muito na formação dos docentes também. E não se pensou muito em critérios até para... Pensou-se muito na quantidade. Na quantidade, acho que foi mais ou menos essa lógica. E tem um texto que vai ser publicado recentemente de uma conferência que foi Agostinho Neto em 2014, organizada pela Minha Universidade em Portugal, e onde falamos disso, e esteve lá o ministro do Ensino Superior, e na altura foi essa uma questão. Mas um dos critérios é as publicações, portanto, meios... Fazem-se poucas. Fazem-se poucas, não temos muitos prémios internacionais, portanto, não registramos muitas patentes, é um dos critérios, portanto, não temos muitos laboratórios nas universidades ou meios técnicos, portanto, são esses os critérios que encontramos nos principais rankings internacionais. E, portanto, nesse sentido, depois, outra questão é, nós publicamos muito pouco em inglês, um dos aspectos que também temos a considerar são as publicações em inglês, e temos que considerar que isto é algo que temos também que melhorar. Eu, na altura, a proposta que fiz para que se introduzisse do inglês não é para substituir as línguas nacionais. Eu tenho uma mãe do Ambo e lá fala-se uma língua, um pai que é de Cabinda e fala-se outra língua, nacional, mas é o inglês como a língua de negócios internacionais, inglês como a língua da ciência internacional. Portanto, o meu texto aborda isso, e houve várias pessoas já abordaram isso. Não é uma em detrimento da outra, é só a associação. É a associação. Okay. E, portanto, a questão é, para termos uma universidade com mais qualidade, temos que introduzir estes mecanismos. E mecanismos de controle de qualidade. E o facto de não e também temos outro problema, que é a formação de base. Muitos alunos entram para a universidade já com algumas deficiências. Isto eu notei. Eu sempre procurei ser um bocado mais contemporizador, porque eu entendo, eu cresci em Angola, vivi um período de guerra e ser dificuldades de base. Eu recordo-me, quando estudei em Benguela, não tínhamos carteiras. Portanto, não tínhamos sequer carteiras. E muitos angolanos, da minha geração... Já assistiu aulas de pé e escrevia precisamente, aí na janela. Passou por isso. Portanto, e temos é que melhorar. Agora, temos que passar na mensagem dos jovens de que não é só o facto de ter um curso, um papel, que isso vai dar emprego. Portanto, hoje o mundo, temos que preparar os jovens para o mercado internacional. E eu, como sou um liberal económico, portanto, eu quero que as nossas universidades ofereçam o melhor possível dentro das nossas possibilidades de condicionantes. E temos que também olhar para os países vizinhos. A África do Sul tem muito boas universidades. Na altura, aquilo que eu defendi em 2014 foi deveríamos, se calhar, fechar algumas universidades que não têm condições em termos de bibliotecas. Deveríamos, se calhar, não fundir algumas universidades. Não foi publicado. Aquilo foi um texto que foi numa conferência internacional, no Agostinho Neto, mas defendi isso. E defendi que deveríamos criar uma agência de regulação, ou criou-se uma agência, não sei como ela está a funcionar,
e a agência que deveria acreditar estes cursos e conceder as licenças. Esta foi a proposta que eu fiz na altura. E temos que também, se calhar, que fundar universidades aqui, por exemplo, se formos ao Dubai, ou a Arábia Saudita, temos campos das melhores universidades do mundo lá. E, portanto, isto também seria uma forma de potenciar os nossos quadros. Isto é trazer quadros de outros países, universidades em fundação. Não é um campus, não é só, portanto, como se fez aqui, não é? Com algumas universidades portuguesas, mas era abrir um campus destas universidades cá, com professores de lá e professores de cá. Obviamente que isto também iria elevar, no longo prazo, o nível dos docentes angolanos e essa troca seria... que estavam. Outro aspecto é as trocas de parcerias. Por que é que não temos programas de intercâmbio, pelo menos nas universidades que é públicas, com universidades da África do Sul, da Zâmbia, do Ghana, e depois até com universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil. Isso também iria melhorar da qualidade dos nossos alunos, porque a ciência precisa de vasos comunicantes. Nós temos que estar entre os melhores para podermos elevar o nosso nível. Ora, obviamente que... Não há um certo conformismo não, uma acomodação muito comodismo. Eu creio que foram das circunstâncias do pós-guerra. Portanto, o país saiu da guerra, houve necessidade de se criar universidades, pensou-se mais na quantidade e depois é que se pensou na qualidade. Abriam-se universidades privadas que se calhar não deveria ter, porque não tínhamos o número de doutorados suficientes e às vezes portanto, não tínhamos o número de investigadores. Temos esse critério, embora eu sei que já há legislação e há bastante vontade para mudar isso. Mas a universidade aqui, portanto, é uma consequência dos problemas que já vêm de base. Mas imagina, Flávio, se isso é decidido, hipoteticamente amanhã, qual seria a consequência disso? Bom, né? Se isso fosse decidido, olha, a partir de amanhã as universidades não funcionam mais ou deve haver um número X de doutorados ou, né, pessoas com doutoramento para dar aulas. Bom, o que eu acho é, temos que continuar com o status quo, aquilo que existe, mas temos que repensar aquilo que existe. Porque o que é que vai acontecer? Temos agora muitos licenciados que saíram mal formados e as empresas não estão a contratar. E muitos deles até com justiça dizem eu paguei, mas a pessoa saiu mal formada. Às vezes o docente que está lá também nunca teve experiência de trabalho, ou também não ser licenciado, isso aconteceu com muitas universidades. Mas a questão é o mercado de trabalho. Mesmo no setor público, vai começar a haver cada vez mais exigências. Claro que Angola não vai fugir à regra do mundo ou da África. E os países africanos estão a melhorar muito a generalidade. E nota-se muito isso. E noto isso em países, principalmente de língua inglesa. Claro que não comparo Angola com a RDC, mas comparo com países que já estão bem e estão a melhorar, como a Namíbia, a Botsuana, a África do Sul, Quênia, Ghana. Portanto, países que têm o ensino já com alguma qualidade, até porque nunca tiveram de conflito. Eles tiveram um problema, mas isso é um problema generalizado que tem a ver com o brain drain. Isto é, um bom engenheiro que se destaca cá, obviamente que vai receber uma proposta da Universidade Inglesa. Precisamente. Isto é como no futebol. E depois a pessoa vai ter que fazer escolhas. Portanto, mas há também muita gente que já está a falar nisso e há mecanismos de contrapor e evitar parte disso, o brain drain, a fuga de cérebros. Mas isso também aconteceu. Nesta crise económica, muitos angolanos que estavam aqui na vida académica foram para os países onde se doutoraram ou fizeram mestrado. E tenho um amigo que está assim no México e outros que estão na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que nós temos é que pensar nos resultados. Não podemos só pensar em abrir universidades só para dar títulos, para dar um papel. Temos que... Porque a universidade é para o aluno aprender a pensar, ter espírito crítico, ele próprio fazer investigação. Sim, há muita... E depois, não é por... Eu tenho o doutoramento, mas não é por ser o doutorado que sei mais do que um licenciado. Não. O que eu tenho é que ter competências críticas para eu poder aprender por mim próprio. Que muito do que eu aprendi sozinho. A maior parte, 95% das leituras que faço, ninguém me diz para fazer. E nunca ninguém me disse para fazer, porque eu gosto de ler. E também temos que começar, se calhar, no ensino de base, e se calhar antes até,
na creche, o próprio pai em casa, caso tenha tempo, a mãe... Mais do que comprar os livros, começar a ler, dar-los a ler, o filho, incentivar. E eu tive esta vantagem. Deu uma vantagem enorme, porque eu leio bastante, até muito mais do que alguns dos meus colegas. Mas é algo que está em mim. Eu faço isso porque gosto de me cultivar. Não é que eu seja um tudólogo, há muito isso, porque a pessoa é tudóloga. Não, eu gosto de ler. Tenho a minha especialidade, mas gosto de ler várias áreas. Fiz direito, mas uma das áreas que gosto é de economia. Tenho bastante economia, assuntos económicos e de gestão. E daqui a bocado já vamos falar sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso da Angola, que saiu pela Chiado Editora e que é da tua autoria. mais daqui a bocado. Aqui uma questão do Heitor Lourenço, aqui na nossa página do Facebook, que é, olha, Carla, comecei a acompanhar a entrevista há pouco. Caso ainda não se tenha tocado nesta questão, gostaria que o Flávio falasse um pouco dos desafios como docente em Angola e no exterior. Um abraço ao Flávio e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Creio que ser docente em Angola é muito difícil. Eu, no meu texto, falei sobre a precariedade da docência, portanto, docentes que são mal pagos, e conheço alguém até que quer abandonar a docência. Está na área das ciências sociais, de um amigo meu, que por acaso é muito bom em estatística, e vai abandonar, que é muito mal pago, e, portanto, por vezes a burocracia não ajuda de algumas instituições. Portanto, não existe, às vezes, apoios técnicos. A pessoa quer um laboratório, não tem. A pessoa quer uma revista académica que saiu o ano passado, não tem acesso. Portanto, e tem que procurar livros, mandar vir, ou do amigo, que está em Portugal, que está no Brasil, que está na Inglaterra, que está na África do Sul. E por vezes, do que eu vi em algumas universidades, não teve a ver com a falta de dinheiro, ou teve a ver com algumas opções que algumas administrações fizeram. Nas universidades públicas, claro que é diferente, porque é Estado, depende do Orçamento Geral do Estado, mas eu acho que ser docente cá é muito, muito difícil. E conheço muita gente que é numa situação de precariedade, e lanço este apelo, né, que é algo que temos que pensar. Porque temos aqui muitos bons docentes que simplesmente vão abandonar. E existe uma relação entre a boa docência e o desempenho dos alunos, até no ensino primário. Existe uma organização na Europa que chama-se Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Inclui os países mais industrializados do mundo, inclui o Brasil, por exemplo, e eles fazem testes aos alunos de 15 anos e classificam. É uma forma dos países fazerem benchmarking. E um dos países com melhor resultados tem a Finlândia. E uma das coisas que a Finlândia tem é contratar os melhores professores, logo no ensino de base. Não é qualquer pessoa que deve ser professor, mas o melhor. Isso é um resultado... Sob pena da mutilação, não é? Do aluno. E também temos que pensar nisso. Isso é na qualidade do docente. Assim como temos que pensar em melhorar a qualidade do aluno, temos que pensar na qualidade do docente. Então, temos aqui muitas dificuldades. Portanto, é encontrar material, livros, revistas académicas que têm arbitragem científica. Isto é algo que precisa de mudar, porque Angola não pode viver como uma ilha em África. Se for a Universidade de Witwatersrand, que tive, ou a Universidade de Cabo, eles têm acesso, o que eu tenho na Inglaterra, eles também têm acesso, em termos de revistas académicas, boas bibliotecas. E, portanto, isto é algo que temos que pensar. Não podemos nós pensar na quantidade só. E depois dizer, não, mas da quantidade sai da qualidade. Vamos desperdiçar gerações de alunos que saem mal preparados e depois vão ter aspirações legítimas. As políticas de os enquadrar, talvez os testes vocacionais fizessem toda a diferença. Outro aspecto temos que diferenciar do ensino. Na Alemanha, uma das coisas que fazem, e eu quando estive na Áustria, o último livro que eu publiquei foi da minha experiência de 3 meses na Áustria, eles têm o ensino técnico profissional. Portanto, que tem muito mais empregabilidade até do que o ensino normal. Portanto, alguém que trabalha na indústria automóvel na Alemanha, mesmo que não tenha licenciatura, mas seja um técnico especializado, ganha mais que um licenciado médio na Alemanha. Eu estive recentemente na Alemanha em trabalho, numa universidade, que tem uma parceria com uma universidade na Inglaterra, e foi-me reforçada esta ideia.
Portanto, agora quero conhecer um bocado mais como funciona. É mais ou menos com uma mão na massa, né? Estar ali. O ensino vocacional. Muitos empregos não precisam de licenciatura. Agora, a questão é, não temos ainda muitos empregos técnicos, até que se fala da diversificação, isso é outra história, não vou entrar nisso, mas a verdade é que temos que ter um ensino diferenciado. E o ensino técnico pode ser uma saída profissional para muitos jovens que vão ganhar muito mais. Que jovens não têm licenciatura, mas, por exemplo, uma das coisas que no setor petrolífero ganha-se bem é soldadura industrial. Ganha mais que um licenciado aqui em Direito, ou em Economia, ou até um engenheiro, um médico. Isto porquê? Porque é uma área altamente requisitada na indústria. E nós, quando diversificarmos a nossa economia, vai haver necessidade destes técnicos. Então, temos também que pensar nisso. Não é só abrir universidades e prometer e massificar e dar a falsa de esperança que isso vai dar necessariamente a vida. E temos que pensar que encontrar trabalho no setor público e privado. E o setor privado cada vez mais vai crescer e vai precisar de pessoas técnicas. Pessoas que... E acabar um bocadinho essa dependência do setor público. Né? Isso vai acontecer, isto é inevitável, não vou aqui debater essa questão, mas a verdade é que quem deve criar emprego é o setor privado. É por isso que eu sou um liberal económico e defendo a abertura da economia. Acho que temos que acabar com alguns monopólios ou oligopólios que existem e acho que está aí mais investimento que direto estrangeiro. E isso vai criar muito emprego, o Estado vai, só para dizer ao Flávio, vai obter mais nós temos emprego. Uma entrevista marcada para um dia ainda sem data, está bem? Okay. Vamos falar sobre muitos outros assuntos. Okay. O José Dempo diz aqui, um evidente que os jovens angolanos têm futuro e empenho. Será que vai para o governo um verdadeiro PhD com 36 anos apenas? Eu não sou político, não milito em nenhum partido e, portanto, isso está excluído. E dou aulas na Inglaterra e quero continuar lá. Portanto, aquilo que eu quero é continuar no mundo académico, que sinto-me bem, que dá vontade. Nunca fiz militância partidária em nenhum partido e não pretendo fazer. Eu creio que todas as pessoas na sociedade têm o seu papel. Há pessoas que nasceram e que escolheram ser políticas. O meu caso, eu creio que posso ajudar a Angola, mas nas questões técnicas, inspirando e estando como técnico. Para que políticos, acho que há outras pessoas que fazem política, mas isso não significa que não têm opiniões políticas. Mas não é isso que eu pretendo fazer. Que se eu quisesse, eu estaria em Angola, estaria num partido qualquer a fazer política. E também que de Angola a plataforma dos partidos aqui políticos ainda é pouco liberal. Eu sou liberal de económico e acho que é isso que precisamos de ter. E isso vai criar mais emprego, vai dar mais investimento direto e vai ajudar a diversificação. Então, vou manter-me no mundo académico e como consultor jurídico. Creio que ajude mais Angola assim. Ok. Olha, Flávio, eu vou muito rapidamente mostrar aqui na nossa página do Facebook o livro do Flávio e vamos falar um bocadinho sobre ele não sem antes ouvirmos o que é que o Flávio gostava de ouvir, musicalmente falando. O que é que tu gostavas que nós te oferecêssemos? Miguel Nunes, será que vais conseguir satisfazer aqui o pedido do Flávio Inocêncio? Sim, gostaria de ouvir uma música, se tiver, ou de Valdemar Bastos, que me lembro está a ouvir, ou do Matias Damasio, que são duas figuras que eu muito admiro e como estou no estrangeiro agora outra vez, sinto mais falta da nossa música. Vês aí uma ou de Matias Damasio, ou fazemos agora uma de Valdemar e depois ao fechar o programa ouvimos uma de Matias Damasio. Não tens um título em especial? Não. Qualquer uma deles servia muito bem. Aqui são as mensagens na nossa página do Facebook, aqui também as mensagens que nos chegam por SMS. Boa noite, Carla, é o Dr. Flávio, entrevista agradável, estou a conhecer o Dr. Flávio agora, parabéns. Bastante vestido, já disse, né? Já disse. Eu, professor Dr. Flávio Inocêncio, é formado em Direito e neste momento ele dá aulas na Universidade Pública de Direito, né? Na Faculdade de Direito da Universidade Pública, portanto Agostinho Neto,
e também dá na Coventry, exatamente, na Inglaterra. Sim. Dá aulas de Direito. Sim. Cadeiras... Eu sou o co-diretor do mestrado de Petróleo e Gás e é um desafio interessante e estou lá e dou várias cadeiras da área comercial e da área de negócios e Petróleo e Gás. É algo muito interessante porque temos alunos de vários países. Isto também é algo que eu desejaria um dia ver em Angola. Os alunos angolanos conviverem como alunos de várias nacionalidades. Eu acho que isto iria ajudar a elevar o nível. E temos que pensar em intercâmbios com países vizinhos e países amigos, porque eu acho que isto é bom para os alunos angolanos e será bom para alunos estrangeiros. E eu acho que devemos internacionalizar mais as nossas universidades, deve ser um dos pilares. E isso é uma das coisas boas que tem o mundo anglo-saxónico. São muito internacionais. Eu conheço pessoas de dezenas de nacionalidades e dou-me bem com elas, colegas, alunos, e procuro sempre adotar o mesmo... procuro ser autêntico a mim próprio, no sentido que procuro sempre ser melhor. Claro que não sou nenhum gênio, é aquilo que gosto de ler muito, gosto de me esforçar, e gostaria de ver angolanos com mais sucesso até do que eu. Eu não tenho essa perspectiva de ter receio, porque eu acho que é aquilo que estava a falar, é empatia. Nós temos que ver no outro, não um inimigo, mas um amigo, um parceiro. Mesmo que não goste de nós, mas temos que procurar evitar isso. E isso é algo que, por vezes, vivi isso na minha experiência de trabalho cá em Angola, que se calhar não precisamos disso. Se fortalece a nação, não é? Eu acho que, como povo, acho que podemos ir muito mais se muita gente, ou não digo que a maioria, mas muita gente pensar assim. Verdadeiramente as mãos. Eu acho que sermos um país mais próspero, uma nação melhor, e digo isto porque não sou religioso, não vou numa igreja, mas eu acho que são virtudes que até são religiosas, mas acho que são humanas, é o humanismo. Mais do que isso. Podemos ouvir? O que é que nos preparaste, Miguel? Bem, continuamos aqui, mas agora sou em direto para a página do Facebook. Daqui a bocado já voltamos a nossa entrevista aqui em direto também para a rádio. Okay. Aqui o José Dembo, ou Flávio, a perguntar: será que tem escritórios em Angola? Não, neste momento não tenho, mas já colaborei com alguns escritórios cá, mas neste momento não tenho ainda, uma decisão que não tomei, porque estou na Inglaterra agora. Mas já colaborei aqui com alguns escritórios e tenho feito de alguma consultoria, mas neste momento estou só no mundo académico. Dr. Flávio, sei que a sua tese está inscrita nos Estados Unidos. O José Dembo também. Sim, eu publiquei em inglês a minha tese, fiz autopublicação e também foi o meu primeiro livro. Portanto, foi sobre o conceito de soberania, olhei para a União Europeia, portanto, e olhei para como é que processos de integração regional alteram o conceito de soberania. E é uma tese multidisciplinar de direito, mas tem muito aí de economia, muitas ciências sociais, e está publicada. E também está disponível grátis no site da minha universidade, que é Nottingham Trent, mas eu publiquei o texto em livro. E, portanto, foi o meu primeiro livro. Estava em Angola quando fiz a publicação. Tanto que não tive muito tempo até para escolher a editora, mas a editora estou satisfeito, foi a minha tese, essencialmente, foi o meu primeiro livro, né, o meu grande projeto intelectual. Ok, muito bom. Pronto, acho que o João aqui já ouviu. E aqui onde é que as pessoas podem encontrar, vamos chamar mais uma vez? Sim. Vou tapar um bocadinho o Dr. Flávio. Onde é que as pessoas podem encontrar este livro? Aqui em Angola, que não esteja fisicamente falando. A edição está esgotada neste momento. Eu estou a preparar uma segunda edição, porque o livro, entretanto, está desatualizado. Houve várias coisas no mercado do livro que ocorreram, e já falei disso publicamente. Eu também escrevo para o Valor Económico, como a Revolução de X. Os Estados Unidos aumentaram muito a sua
produção de petróleo não convencional. Então, no futuro texto eu vou. Mas a edição neste momento está esgotada. É uma editora portuguesa, que foi a conseguir na altura, mas o texto precisa de ser expandido e precisa de... Quando for novamente editado, né, já vai estar atualizado. Já vai estar atualizado. O livro foi baseado na minha experiência, porque eu estive na OPEP, na Organização dos Países Produtores de Petróleo, a trabalhar no secretariado durante alguns meses, e foi baseado no relatório que eu fiz, com algumas alterações, e foi para dar uma perspectiva se havia vantagens ou não de Angola participar na OPEP e como é que devíamos ver o nosso setor petrolífero. E antecipo algumas das questões que agora estão sendo implementadas, como a agência do regulador independente, portanto, a reestruturação da Sonangol, do processo que está em curso. Mas, obviamente, que eu não estou em Angola, não sei como é que isso está sendo implementado, tenho acompanhado, né, de longe, mas o livro fala um bocado sobre o setor petrolífero e Angola dentro da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Acho que é um livro interessante, mas alguns aspectos que precisa de uma atualização e neste momento está esgotado, mas vou fazer uma segunda atualização e brevemente... Vamos ter disponível. Sim, porque neste momento tenho muitas responsabilidades e não tive muito tempo de sentar para organizar tudo, mas estou a preparar uma vamos ficar à espera, certamente. Uma nova edição. Aqui há outras mensagens que eu vou ler na altura em que tiver o espaço no ar. Olha, se vocês aqui que nos assistem quiserem colocar alguma questão ao nosso convidado, podem fazê-lo. Enquanto estamos no intervalo da música, nós estamos a ouvir Valdemar Bastos. Sim. Por acaso também... Valdemar Bastos é uma das grandes inspirações que tenho e como sigo no Facebook, então eu gosto... Eu vi bastante. Um post do Flávio dizendo que talvez fosse a hora de fazermos uma homenagem a Valdemar Bastos. Sim. Acho que sim. Olha, depois de a pedido do nosso convidado, o Flávio, eu disse que eu podia tratá-lo assim, o Flávio Inocêncio. Pode, à vontade. De escolher aqui a música de Valdemar Bastos. Vamos continuar a nossa conversa e agora falando da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso da Angola, que na verdade foi a tua tese. Não, a tese de doutoramento foi sobre está em inglês e foi sobre do conceito de soberania e está em inglês e eu olhei para os processos de integração regional e tomei como exemplo a União Europeia. Okay. Também está publicado em inglês. E esta aqui... Não está em português? Não, porque eu fiz doutoramento na Inglaterra. Mas certamente tem a intenção depois de publicá-la em português ou nem por isso? Não, acho que vou escrever outro livro em português, se calhar, e tenho projetos. O grande problema é que agora tenho muitas responsabilidades académicas e não tive tempo ainda de sentar e de escrever. Este livro sobre a OPEP foi um livro que foi baseado, como eu disse, num estágio que fiz na OPEP e, portanto, o livro reflete aquilo que eu penso sobre a organização e Angola dentro do setor petrolífero, se Angola deve ou não participar na OPEP, como é que o nosso setor está estruturado. Portanto, foram as minhas ideias. Há muitas pessoas que já escreveram sobre petróleos antes e depois de mim. Há livros muito bons que até estão aí no mercado. Estas são as minhas ideias, o meu pensamento. Entretanto, já evoluiu um bocadinho em termos da forma como penso esse setor. E disse que o livro tem algumas questões que estão desatualizadas? Sim. Não é? Para o momento de hoje, sim. Imaginem quando foi escrito, em 2014. O livro, sim, foi publicado em 2015 e eu lancei em Angola e também lancei em Portugal. Portanto, entretanto, houve muitas coisas que... Foi ali para o início da nossa crise, não é? Coincidiu com o início da nossa crise, sim. E no fundo, o livro antecipa alguns problemas que temos. Foi uma antevisão. Em parte, sim, embora eu tenha adicionado algumas coisas, porque já sabia que o preço do petróleo não iria subir por causa do excesso de produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos. Mas falo aí de alguns aspectos sobre a economia institucional, que hoje fala muito, o famoso livro do Darren Acemoglu,
porque as nações falham. Portanto, porque eu também fui muito influenciado durante o meu doutoramento pela economia institucional, que basicamente explica que as instituições condicionam muito a forma como os agentes económicos se comportam e agem. Isso é algo que já foi influenciado mesmo antes desse livro por um grande autor, que é o Douglas North, que é um dos pais da nova de economia institucional. Apesar de ser jurista, tenho este bichinho pela economia. Então, nas minhas análises, também faço no livro uma análise económica, no fundo, sobre olhando para a procura, a oferta, a forma como o petróleo vai evoluir e que o petróleo vai perder peso nas próximas décadas. Aliás, dei recentemente uma entrevista ao Irão, onde falei disso, porque o Irão tem muito gás natural, então expliquei que deviam apostar porque o gás vai subir no mix energético. Portanto, um livro interessante nesse sentido, só que obviamente um livro que fosse sobre a OPEP. Não falo sobre tudo do setor petrolífero, entretanto é mais direcionado. Mas tem alguns textos onde falo sobre a crise, sobre isso, que eu também escrevo, não sempre, mas escrevo para o valor económico, textos mais sobre a economia, os negócios. Creio que são interessantes, é a minha perspectiva, porque eu sou liberal, obviamente, quero mais abertura do mercado. Liberal. Sim, liberal económico e político, no sentido que defendo liberdades económicas e políticas, mas acho que é algo que vai beneficiar Angola se abrirmos um bocadinho mais o mercado, se temos menos burocracia, melhorarmos o nosso ambiente de negócios. Então tenho escrito no jornal sobre isso. Portanto, eu acho que basicamente isso tem a ver com os meus interesses também. E o que é que mais só escreve sobre direito, sobre economia? Não tem um lado mais filosófico? Mais filosófico, mais para outras questões, quem sabe? Fazer uma publicação literária. Nunca lhe ocorreu? Já me ocorreu. Quando eu estive no PUNIV, na altura, né, também fiz umas poesias, isso tudo, mas é algo que uma coisa muito de dentro, muito pessoal. Mas tem uma posição filosófica, não vou dizer que profunda, mas própria, porque eu também gosto de filosofia, uma das áreas que gosto de ler. Filosofia é outro. E também tenho as minhas opções, seja em termos pessoais, em termos do que é que eu acho que devem ser os valores. Eu costumo dizer que, nesse aspecto, eu até acho que estou mais próximo da maioria da população angolana do que, se calhar, muitos meus colegas. Eu acho que sou... e, filosoficamente, tenho as minhas opções quanto ao papel da família, ao papel do indivíduo, ao papel da religião, ao papel do Estado. E isso, às vezes, transparece nos textos que escrevo, só que nunca formalizei isto no livro. Em termos não talvez no futuro, em termos de ficção, escrever um romance, mas obviamente que não sou escritor, não é algo que pretendo fazer, talvez no futuro. Sem pressão, não é? Uma coisa que... Escrevo livros técnicos e livros sobre assuntos que eu acho que são relevantes, mas talvez no futuro faça um texto. Acha que... Pensei em escrever um livro um pequeno texto sobre a guerra civil. Obviamente também tive familiares que participaram, e eu próprio também, como todos os angolanos, né, sofremos com a guerra, e acho que seria interessante alguém descrever sob várias perspectivas o que foi na nossa guerra civil, mas não numa perspectiva política, mas pessoal. Okay. O drama das famílias, né? O drama das crianças, o drama da mulher, o drama do homem, o drama do soldado. E na altura, quando vim para Angola, quando acabei o doutoramento, pensei em fazer isso, mas acho que foi um bocado a preguiça. Mas já rasurou algumas... Cheguei a escrever cerca de 6 ou 7 páginas sobre isso, quando voltei. É considerável para Angola, reconsiderar... Mas não retomei isso. Para retomar, para reconsiderar Mas a ideia era fazer algo sobre uma história, sobre a guerra civil, e falar um bocado da experiência dos angolanos também que viveram no estrangeiro. Eu sempre vivi em Angola até o ensino médio. Mas falar sobre a guerra e sobre esta nova Angola, que eu acho que somos um país diferente do que era quando eu estava a crescer, nos anos 90. E também temos que pensar isso, é outro aspecto, porque nós temos que saber aquilo que nós queremos. Nós somos africanos, mas também somos cristãos. Então, como é que podemos conciliar isso? Somos africanos e cristãos, mas também fazemos parte do mundo.
do mundo lusófono e do mundo em geral. Então, nós vamos ter que fazer um conjunto de escolhas. Não como o Estado, os políticos, digo nós angolanos, as famílias angolanas. E eu vou ser sincero, tenho muito receio de muita coisa que vejo, da destruturação das famílias, às vezes, alguns problemas que vejo. E é por isso que eu disse, uma das possibilidades que temos, e digo isto agora, isto é um desabafo pessoal, eu acho que temos mesmo que ter mais empatia. E digo isto até para mim, isto é uma pregação, né? É um sermão para mim próprio. E se calhar colocarmos mais no lugar do outro, se calhar isso pode mudar a nossa perspectiva de como vamos tratar o outro. Olha, eu começo mesmo eu noto que é realmente uma preocupação muito grande do Flávio, essa falta de empatia. Nós estamos a falar desde às 21 horas e 32 minutos, mais ou menos, e o Flávio já falou sobre essa preocupação com a empatia, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Preocupa-te mesmo, não é? Preocupa-me em geral, como eu disse, eu tenho uma visão filosófica sobre o mundo, sobre a natureza humana, sobre o homem bom ou mau. Por ti, né? Não, coisas que li, aprendi, que há várias escolas, a filosofia, há quem diga que a filosofia discute as mesmas coisas desde Platão, Aristóteles, não é? Essencialmente, mas tenho uma escola filosófica e a minha escola, posso dizer, é o estoicismo. Eu sou um bocado estoico, é por isso que tem algumas explicações, chamo o africano estoico. E o estoicismo é uma visão mais serena da vida, um bocado distanciada das paixões. E um dos grandes livros que eu recomendo aos jovens é o livro de Marcos Aurelius, Meditações para mim próprio, que foi o imperador romano desta escola filosófica, que acho que é muito interessante e acho que se adequa também à minha personalidade. A minha personalidade é um bocado mais serena, nem sempre, né? Nem sempre é possível ser tão sereno, sempre, mas eu acho que é um livro que recomendo, chama-se Meditações para mim próprio, há várias, de Marcos Aurelius. Olha, e está disponível na internet, que é uma obra que tem para mim próprio, de Marco Aurélio, ou Marcos Aurelius, que era a designação latina. Portanto, e esse livro, para quem quer me conhecer, reflete totalmente a minha forma de ver o mundo. Olha, podem começar a mandar-nos os vossos e-mails, que amanhã eu coloco isso nos vossos e-mails. Fazemos aqui uma troca de livros. Okay. Os ouvintes mandam-nos os e-mails. Okay. E no dia seguinte nós enviamos os livros, baixamos os livros, aqueles que estiverem disponíveis na internet. Está disponível. Está disponível, pronto. Então, amanhã, quem nos enviar o e-mail, por favor, tenham atenção para nos enviarem os certos, porque já houve situações em que eu fiquei aí com uns 20 e-mails que não estavam certos, então foi um bocado difícil. Podem mandar, que vamos mandar meditações para mim mesmo e lermos um bocadinho mais. Dr. Flávio, eu sou o Miguel Maionde, estou a fazer o curso de Direito e gostaria muito de ter contato com o Dr. Flávio. A partir do Facebook já enviei um pedido de amizade e espero que aceite. Parabéns, doutor. O Paul Macluve, professor, grande abraço e obrigada por tudo. Aqui na página do Facebook, já vão chegando agora. Este foi um aluno. Um grande abraço aos meus alunos e agradeço por todo o apoio e por me terem ouvido, que também não é fácil ouvir às vezes um professor chato que fala em monólogos. Não, sempre procurei um estilo interativo, que foi assim que foi ensinado, porque eu acho que o ensino rende mais e temos que não olhar para o ensino como um monólogo, como se ensinava na Idade Média. Então, hoje incentiva-se muito o engagement dos alunos, tem que se puxar, até para sentirem-se mais motivados, para gostarem da disciplina. E nesse aspecto foi algo que não me foi muito difícil, depois regressar à Inglaterra outra vez, para retomar isso. Portanto, e quando portanto, recebi a proposta para voltar para o Reino Unido, eu dei um grande abraço aos meus alunos, agradeci, acho que nem todos acho que leram aquilo que eu publiquei, mas eu acho que um bom aluno é a melhor inspiração para um professor.
porque E a pessoa fica... tens muitos bons alunos. Até que estão com carreiras muito boas, pessoas até que estão agora a fazer doutoramento, pessoas que estão a fazer o mestrado, porque eu não vejo as coisas como ameaça, como, por exemplo, às vezes vê-se que de Angola, isto aqui tem qualificações, vai ameaçar. Tirar-me lugar. Acho que temos que ter a perspectiva do win-win. Todos podemos ganhar. E até o aluno, que se estiver melhor, depois pode publicar em conjunto com o professor, isso tudo. O conhecimento, quando partilhado, ganha uma outra dimensão, fica mais sólido. O conhecimento com outra dimensão é mais sólido. E eu acho que as pessoas têm que ganhar, têm que ver aquilo que são boas a fazer e aquilo que gostam. E procurar ganhar e explorar, porque a literatura é isso, é um mundo. Seja a ficção, seja a literatura técnica, é um mundo. Abre-nos portas, abre-nos uma outra realidade. Nós podemos viajar sem viajar. Pois é. E eu, quando comecei a ler como criança, eu li isso, recordo-me dos grandes clássicos angolanos, que eu também li, o Castro Mendes, Pepe Tela, e até autores mais antigos, como Cordeiro de Mata. Eu não sei se acontece com muita gente. Deixa eu partilhar no momento do Flávio, desculpem. Eu acho que é pertinente. Dá a sensação de déjà vu, já, essa coisa da leitura. Eu não sei se acontece só comigo, mas de ler uma história em algum momento, dá a sensação que uma pessoa já esteve naquele local, já viveu determinada situação. Eu não sei, pode ser realmente por alguma coisa mais espiritual, mas eu acredito que a leitura também nos permite. Acho que a leitura é libertadora. Não podemos esquecer que nós, como espécie humana, não lemos quando nascemos, né? Temos que aprender. Obviamente que a escrita é algo muito recente. Portanto, começou na Suméria, a escrita, o cuneiforme, mais ou menos há 10 mil anos atrás. Portanto, não é natural. Nós somos seres mais visuais, mas a leitura abre mesmo as mentes, liberta o ser humano, permite que as pessoas pensem. E saber que pensar, mais do que ter o título A ou B, é o que nós precisamos. E aquilo que eu digo às pessoas é, nem toda a gente nasceu para ser rica, nem toda a gente nasceu para ser política. Encontre o seu talento, que desenvolva. Não se compare com ninguém no sentido de, isto aqui está melhor que eu, senão vai ficar desesperado. Pois. Eu há muito que já desliguei-me disso. Eu costumo dizer, as coisas quando não são comparadas, elas só são. As coisas, as pessoas, sim, elas só são. Se comparadas, elas são melhores ou piores. Todos nós temos o nosso caminho na vida. Hoje estou em Coventry, amanhã posso não estar, posso estar num sítio, posso regressar ao país ou ir para outro sítio. As pessoas têm que encontrar o seu próprio caminho e lutarem por isso, procurarem o que é de melhor para si. É verdade. Grande entrevista, sem comentários. Desde já gostaria de felicitar o Dr. Flávio Inácio, nota 10, é Maria Filomena. O convidado é super inteligente, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. É o Jordan Bettini. Vem aqui. Acontece o seguinte, uma pessoa vai lendo as mensagens, elas vão chegar. São muitas, pois. Exatamente, atrapalhando umas às outras, né? Mas eu vou fazer, e porque eu guardo as mensagens que os ouvintes enviam para o programa, e vou fazer chegá-la, fazer chegar ao Flávio. E pronto, vamos lá ver se... Eu acho que ele vai depois responder. Acho que puder. Vou procurar responder aquilo que puder. Acho que puder. O Gildo Francisco, na grande entrevista, quem não ouviu perdeu, mas vai poder voltar a ouvir a partir daqui mesmo do Facebook. Borsari para o PhD, doutor, é o Yuri Silva. O que significa Borsari? Não sei. Pronto. Pronto, neste momento, o que é que o Flávio está a ler? O que é que tem a cabeceira ou não tem nada a cabeceira? Neste momento estou a ler um livro mais técnico, é um livro que eu leio, tenho interesses variados, posso ter um livro técnico, às vezes um romance, e também gosto de ler bastante ficção. Neste momento estou a ler um livro sobre economia, é algo mais assim chato, mas é muito interessante, que reflete aquilo que eu sou, que são as minhas ideias do liberalismo clássico. E as pessoas acham que, quando digo que sou liberal, é só por uma espécie de etiqueta. Não. Existe um substrato ideológico e filosófico por trás disso.
é a ideia de que... E tu procuras, vais alimentando e sempre. vou alimentando isso, e é um livro muito interessante, a forma como devemos olhar para a economia, se calhar olhar mais para o indivíduo, olhar para a sociedade, e dar mais o que chama-se empoderamento agora, que é um termo até que vem do Brasil, e deve ser não só para homens ou mulheres, mas para o indivíduo em geral. E isso torna as nações mais ricas, mais prósperas, as nações melhores, até espiritualmente. Eu, quando fui a primeira vez à Noruega, foi o ano passado, não é só o fato de ser um país rico, as pessoas efetivamente, ou talvez seja por serem ricas, mas efetivamente têm um espírito de entreajuda, e é um país que não é muito cristão até, sim, formalmente ainda é cristão, mas as pessoas não vão na igreja, mas existe um humanismo forte, uma ajuda ao desenvolvimento. Tem muitos programas aqui em Angola, e foi em novembro do ano passado. Então eu acho que as leituras que me fazem são leituras que essencialmente têm a ver com isso. Eu gosto muito de ler história, acho que podemos aprender muito com história. Às vezes a história, ler uma biografia de um grande líder é muito interessante, ler sobre a nossa própria história, a história de outros países. Às vezes é mais complexo e até mais engraçado do que ler um livro de ficção. A realidade às vezes tem isso. Mas e também tem para uma pessoa chegar a esse estado de suspensão, é encontrar esse casamento ou essa intimidade, é preciso uma pessoa estar mesmo interessada por economia, por política, porque se permitir, né, ou se predisposer ler. Portanto, que eu ouvi o Flávio dizer que fica mais interessante, né, do que ler um livro de ficção, porque leva-lhe a momentos muito, muito, muito bons. Sim, sim. Né? Sim, eu acho que sim. Acho que são aspectos que temos que considerar, e nesse sentido temos que ver as coisas. Houve algum estilo de música? Se ouve esse estilo de música, ouve todo tipo de música, o que é que mais gosta de ouvir? O que é que nesse momento está, por exemplo, no seu carro, um disco que não tira do carro nesse momento, por exemplo? Eu tenho interesses variados, gosto dessa música, né? Gosto de Monsemba, gosto de Kizomba, gosto, não sou muito bom, infelizmente, mas gosto. E depende do meu estado de espírito. Quando estou um bocado mais triste, ouço música clássica e ouço coisas assim, nesse sentido. Então, são esses aspectos que temos. Os filmes que mais vê, quais são? Neste momento, aquilo que mais me tem entretido é a série A Guerra dos Tronos, porque aquilo tem como base a Guerra das Rosas no Reino Unido, portanto, o conflito entre casas rivais, isto é, famílias rivais que lutaram pelo trono da Inglaterra, e o autor que escreveu o livro que deu origem às séries inspirou-se na Guerra dos Tronos. E, portanto, acho que é fascinante aquilo. Sempre foi assim muito sereno, como disse, ou na infância teve momentos mais aquecidos? Sempre foi um bocado mais aquecido. Acho que mudei mais na minha adolescência, e tem a ver com a minha personalidade. Portanto, sou um bocado assim, falo muito, é verdade, mas naturalmente gosto também dos meus momentos de paz, de diversão. É pai o Inocêncio? Sou. Tenho uma filha de 6 anos, chama-se Cristina, e está a viver cá e sinto muito orgulho dela. Acho que ser pai, também ofereces bastantes livros, lês? Sim, ofereço bastante. Muitos dos meus livros que me foram até oferecidos, eu ofereço. Os teus livros, de há 30 anos? Não digo, quando me oferecem, do amigo meu oferece-me um livro, eu às vezes pego no livro, como quero partilhar isto com outras pessoas, ofereço a outra pessoa. Ok. Não, me perguntava a sua filha. Pois, a minha filha, creio que, e digo isto para os filhos, acho que depende muito da forma como os pais, portanto, como os pais falam com os filhos, depende muito da forma como os pais que influenciam, e aqui eu acho que os pais, os que puderam, obviamente, que há pais que têm menos posses, às vezes chegam já cansados do trabalho, portanto é difícil, mas eu acho que os pais também devem ter um papel
incentivar a leitura. É o teu exemplo, não é? E acho que foi esse o meu exemplo. Eu ganhei este hábito desde muito pequeno. Olha, Flávio, eu podia dizer que nós ficaríamos aqui, certamente, tu falas muito, eu falo muito, eu adoro Sim. isso mesmo. E podíamos ficar aqui horas a fio a falar sobre estas matérias e outras mais, não é? Porque a vida leva-nos para muitas coisas, para muitos assuntos. E deixa-me dizer-te que ainda bem que eu aproveitei a tua estada aqui. Muito obrigado. Para nós conversarmos. Gostaria de dar um grande abraço aos meus antigos alunos. Tenho muito orgulho em vós. São também fonte de inspiração aos meus amigos e a quem me está a ouvir para não desesperar. Há sempre uma réstia de esperança e para ter de esperança no futuro. Bem, como disseste, Flávio, gostas... fazes outras leituras também. E o meu livro... Este meu zoelar é avulso, mas eu vou enquadrar na segunda temporada. Eu vou oferecer-te este livro. Como é que funciona? Depois tem a última pergunta. Uma pergunta presidenciável. Atenção. Eu não sabia disso. Yeah. Qual é o meu objetivo oferecendo um livro ao convidado que eu recebo? É que depois nós façamos uma corrente, né? Há uma hashtag que é o próximo livro. Okay. Eu gostava que o Flávio escolhesse alguém, né, a quem oferecer um livro. Se tiveres o título já podes dizer, se não tiveres também ok, mas tens que dizer a pessoa a quem tu gostarias de oferecer um livro. Okay. Nesta corrente, depois vais fazer uma foto, Flávio. Eu sei que tu vais ao Facebook, mas não estás toda hora lá. Depende. Não estás toda hora lá a publicar. Podes estar a ver, sim, mas claro. A publicar nem tanto. Claro. Eu fiz um... Sim, estive lá. É claro. Então, mas eu gostava muito que tirasse uma foto com a pessoa que tu escolheres aqui agora, com o livro que vais oferecer. Não é? Pode ser o teu. E recebes esse aqui de mim, que é de Onofre dos Santos, o Descompasso Angola, 1962. Muito obrigado. Por acaso é um livro interessante, é um autor que leio. Muito obrigado. E pronto, uma boa leitura. Okay. E que não sei se já tens ou se já terás lido. Não. Ok, menos mal. Não. Nunca li. Ok. E então, um abraço enorme. Foi um prazer, acredito, um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado pelo convite. Ainda acho que em 2015. Gostava muito de ter aqui no espaço direto ao ponte. Não foi possível por causa das idas e vindas, não é? Mas, pronto, tens aqui a nossa casa aberta. Qualquer coisa, nós estamos por aqui e à espera de próximos trabalhos e que continues a fazer o teu trabalho, a fazê-lo bem como fazes e a inspirar jovens, a inspirar angolanos e angolanas e, sobretudo, a inspirar-nos a todos, né? Um abraço enorme e boa continuação. Muito obrigado. 23h03. Estive a conversa hoje com Flávio Inocêncio, que é professor doutor aqui também na Universidade Agostinho Neto e também na Coventry, em Inglaterra. Tem outros desafios ainda não afirmados, que eu sei que é um bocadinho mais para lá, mas quem sabe vamos ouvir falar do professor Flávio Inocêncio noutros sítios, com voos muito maior. Orgulha-me muito ser angolana como tu, Flávio. Um abraço e voltaremos, sim, agora podes colocar, Miguel, na nossa despedida, a música do Matias Damasio. Bem, o Flávio não define, mas eu, olhando para o coisa, eu vou escolher País Novo. Sim, acho que é uma boa escolha. País Novo, na voz de Matias Damasio. Olha, aqui também termina o nosso direto no Facebook com o Dr. Flávio Inocêncio. Oxalá tenham gostado, pelo menos pareceu que sim. E um abraço e até a próxima. Muito obrigado.